Olá, pessoal. Espero no Instagram chamar o pessoal, as pessoas irem entrando. Sejam bem-vindos. Essa é a segunda série da nossa série de lives Desenvolva a sua carreira com astrologia. Oi, Thaís, que linda! Thaís, minha irmãzona, gente. Segue ela lá. Ela é super mega microempreendedora aí. Ela tem lá o Instagram da Samba Pix, uma fofa, a produto dela é incrível. Ai, que saudade de você. Que bom te ver aqui. Chama aqui já a Patrícia, que vai participar aqui com a gente. Patrícia, gente, foi aí, continua sendo, né, minha mentora profissional, inclusive, durante aí os últimos 3 anos, minha professora de astrologia também. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Acertando aqui. É, Tudo vai ser. bem? Tudo bem, você aí? A gente nem conseguiu se falar hoje, gente, então. Não, gente do céu, hoje vai no total improviso e sintonia, porque a gente nem conseguiu conversar. Exatamente, exatamente. Tava começando a falar aqui que então é a segunda série, a segunda live da nossa série, né, que a gente resolveu fazer, que é o Desenvolva a Sua Carreira com Astrologia, usando a astrologia. Semana passada a gente falou bastante sobre essa questão do autoconhecimento, deu dicas aí do Sol e do Ascendente nos signos, tendo como principal tema, então, da série de lives a importância da gente se conhecer, certo? Dentro desse Sim. processo de desenvolvimento de carreira, que é o pontapé inicial, né? Acho que você pode complementar, que você está inclusive montando uma mentoria aí com esse contexto, você pode complementar esse insight. É do pontapé inicial da gente olhar pra gente, né? Isso, gente. Eu tô montando a mentoria para o mês que vem, né? E é exatamente isso. É o pontapé para a turma, assim, começar, dar o motor de arranque para o trabalho em si, né? Mas que não tem outro jeito de, a não ser começar com autoconhecimento. Então, essa questão do autoconhecimento, não adianta, seja através seja a gente que é estudante, seja o recém-formado, e o próprio empresário, quando quer fazer um trabalho empresarial também, ou a carreira, tem que começar com o autoconhecimento, não tem outro jeito, Sim. A né? gente separou aqui a série de lives em um ciclo, né? Que a gente chama começando ali por essa parte do olhar para si, a sua personalidade. Hoje a gente está pulando um pouquinho para a etapa de a importância de estruturação das metas, saber para onde a gente está indo. Mas no fundo, ao longo do ciclo inteiro, a gente está falando de autoconhecimento, se a gente for parar para pensar, né? Na verdade, todos os pontos, se a gente pensar, é exatamente isso. Se a gente falar sobre, por exemplo, vamos falar de carreira, vamos falar de relacionamento, vamos falar, sei lá, de dinheiro, é o autoconhecimento, porque você vai descobrir no seu mapa ou dentro da sua estrutura, né, aqueles pontos que você está querendo saber. Então, autoconhecimento é o mapa inteiro, na verdade, né? E é o Exato. primeiro momento e é a necessidade da gente interiorizar e buscar esses recursos, os talentos, as dificuldades, né? É. Não tem como não começar por ele. No fundo, na verdade, o que a gente está querendo passar aqui pro pessoal de insight, e aí qualquer coisa você me complementa, que é isso, gente, a gente nem conseguiu ensaiar hoje, hein? Então a gente está aqui no A bate-bola. gente está no nosso improviso aqui. Tudo bem que, gente, a Vanessa é muito organizada. Ela me manda tudo bonitinho, estruturadinho. Olha, perfeito. Tô até aqui com a aberta. É verdade, super bonitinho aqui, super organizado. Não tem como se perder. Para quem assistiu a live semana passada, tem muita terra no mapa, gente. Aí o pessoal vai entender. A gente falou da terra, né? Da Exatamente. estruturação, da organização, e aí vem daí esse monte de tabelinhas, as tabelinhas que eu mando para Patrícia. E isso daí que você está falando é uma coisa interessante para o estudante, sabe? Eu não sei se a gente tem estudantes aqui, mas depois o pessoal, né, assiste, porque um dos problemas que existe da questão do estudante é essa, né? Organizar o Sim, conhecimento. E mesmo o cliente, né? A pessoa com aquele mundo de autoconhecimento que a gente tem numa consulta, por exemplo, como organizar isso, né? Então, essa série de lives, pessoal, também tem um pouco esse objetivo, né? Trazer como era muito grande o conhecimento, era muito vasto, né? Falar sobre, não dava para falar numa live só, então a não ia gente dar. resolveu fazer mais lives e separar esse conhecimento, né? E fazer uma sequência.
que fosse lógica, uma sequência bem terra, né? Bem estruturadinha, né? Exato. Então, só para a gente recapitular para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Então, essa é uma série de live para a gente falar sobre essa questão do desenvolvimento da carreira aplicando a astrologia. Hoje a gente está na segunda, né? A gente vai ter uma terceira live agora no dia 12, na quarta-feira agora também, esse horário às 16 horas. Depois a gente vai ter mais duas na semana que vem, na segunda e na quarta. Todos esses horários às 16, certo? Hoje a Isso, gente vai 20 comer. horas aqui em Portugal. Ah, É, boa. A 20 gente, a horas Patrícia está Portugal. em Portugal, para quem não sabe. Por isso também que a gente está fazendo esse horário, senão eu ia matar a Patrícia fazendo à noite aqui no Brasil, né? Ia ser de Pois madrugada é, lá. não dá, né? Então, 20 Exatamente. horas aqui, 16 horas aí. O nosso programa é um programa bem legal, né? A gente começou com o autoconhecimento e hoje a ideia é falar um pouco de metas. Você até Sim. deixou um story que eu compartilhei, viu? No meu perfil, que eu achei muito Ah, legal, que é um legal. tutorial, pessoal, para vocês descobrirem o mapa, né? E aí Sim. saber o que tem no meio do céu, meta, enfim, o que nós vamos falar hoje, né? Então, para a turma que não É. conhece, né, o seu mapa, não sabe, o tutorial que a Vanessa deixou é ótimo. Já compartilhei tudo. Legal, porque eu percebo assim, para quem não tem muita familiaridade com astrologia, quando a gente fala de meio do céu, fica uma coisa, nossa, o que que elas vão falar? Então eu montei o tutorial, fiquem aqui na live, façam as anotações que a gente vai fazer das dicas do meio do céu nos elementos, a gente vai falar um pouquinho hoje. Depois dá para pegar a dica lá no tutorial e calcular, se você não conhece o seu mapa, para descobrir onde é que está, qual é o signo que está no meio do céu, né? Para vocês poderem fazer Exatamente. esse Exatamente. acompanhamento aí. E de outras coisas que a gente vai falando aqui também, né, ao longo das lives. Então é legal para o pessoal calcular o mapa deles, eu acho. Isso. Se a turma pegou a primeira live, o que foi importante? Você já entender qual é o seu signo, seu elemento de signo, né? Do signo solar, que foi o que a gente falou bastante na primeira, né? Sim. E saber que tudo, na verdade, se divide nesses elementos. Então, isso é também fundamento da astrologia, os elementos, pessoal, tá bom? Então, peguem aí o seu signo, peguem o elemento do signo, já é o primeiro passo de autoconhecimento, né? E hoje a gente falando um pouquinho sobre esse meio do céu vai ser a mesma coisa. Você vai ter um signo no meio do céu, já falamos, a gente já vai explicar o que é meio do céu, né? Isso. Mas enfim, você vai ter um signo no meio do céu. Esse signo também tem um elemento. Então, através de um conhecimento bem básico, que você pode não conhecer astrologia, você está aqui com a gente e não sabe, mas através de um conhecimento bem básico, que é esse de dividir os 12 signos pelos 4 elementos, você já tem um monte de informação, né? Já sabe o elemento do seu signo solar, vai saber o elemento agora e o signo do seu meio do céu, né? E já Sim. é um monte de informação. Então vamos lá, né? O que é o meio do céu, Vanessa? O meio do céu no mapa tem vários significados, a gente vai trazer aqui para a questão da carreira, para não confundir o pessoal, né? Para deixar a coisa um pouco mais objetiva. Mas o Sim, meio do céu dá um direcionamento para a gente, assim, de tendências da carreira da pessoa, dá um direcionamento de como a pessoa se realiza profissionalmente. Então, o tipo de carreira, o que que vai trazer realização, o que que a pessoa quer realizar, né, dentro daquele contexto do mapa, pode complementar. Gente, a Patrícia é professora de astrologia, ela é extremamente didática, então super não, adoro pode ir sua falando, então. explicação. Então, gente, ó, então vamos complementar. O que a Vanessa falou, exatamente isso, né? A gente está numa questão mais de carreira, falando aqui de carreira, Sim, mas ampliando um pouco a ideia de meio do céu, pessoal, é o ápice do mapa. Quando você enxerga, você olha o mapa é um desenho circular, você vai olhar lá no topo do mapa, esse é o meio do céu, que significa a casa 10 do mapa, né? Então também tem essa questão do mapa ser dividido em 12 setores, né? Um desses setores é o que nós estamos chamando de meio do céu. Meio do céu, então, é a casa 10, para onde estamos indo, o que nós isso. queremos realizar, né? Quais as metas, quais os objetivos. É por isso que existe uma analogia tão estreita com a questão da carreira. Por quê? Porque é o que a gente quer realizar nessa vida, é o que a gente quer fazer, o que a gente quer materializar. Então, carreira, né, que é diferente do curso que você faz, isso é uma coisa interessante depois para falar, né? Diferente do que você estuda, né? A carreira é o que você vai de fato fazer, o que de fato você vai realizar com tudo aquilo que você estudou. Seja um curso universitário, seja cursos de especialização, a carreira é aquilo que você vai pegar de todo aquele conhecimento e vai executar. E Então é que, uma casa prática.
E que nem sempre está relacionada com o estudo. Isso é interessante mesmo, né? Se a gente for pegar o meu mapa, por exemplo, dá para associar que a minha carreira, meu desenvolvimento de carreira vai estar muito mais associado a estudos pontuais do que com a faculdade. O que está acontecendo aqui? Exatamente. E a minha, então? O meu, pessoal, sou arquiteta de formação de estudo, né? De especialização, de formação mesmo, né? E aí, da arquitetura, como eu falei até na primeira live, migrei, né, para astrologia, né? Então, a carreira é o que a gente vai realizar com tudo aquilo que a gente vai se desenvolver ao longo da vida. Então, isso é uma coisa importante para quando a gente fala de carreira. Porque muita gente, ainda mais vocacional, que é uma das suas especializações, né? Sim, sim. E acho que é a que eu Então, mais estou apaixonada, para falar a verdade, é quando a gente fala dessa parte de vocacional mesmo. Porque para mim sempre fez muito sentido essa questão da gente realizar algo, trabalhar com algo que tivesse conexão com a nossa essência, sabe? Com o nosso ser. Então, essa navegação aí pela astrologia vocacional, para mim está sendo muito legal, você conectar essa questão do que vai isso. suprir ali, vamos pensar a realização pessoal da pessoa com o que ela realiza profissionalmente, né? E sabe Então, que isso é um dos pontos também de infelicidade na turma, né? com Por quê? certeza, com certeza. Porque as pessoas elas estudam, então o que que acontece? A gente vai escolher um curso, né? Vai atrás de um teste vocacional, faz uma consulta com a Vanessa para saber, né? Vai fazer a consulta com a Vanessa. Mas o que que acontece? Nos testes que a gente faz por aí, não existe muitas vezes essa preocupação com esse alinhamento com os valores, com aquilo que a Perfeito. pessoa verdadeiramente é, com Sim, todo o mapa dela, né? É só uma indicação de, essa carreira é boa, né? E a gente sempre pergunta, boa para quem, né? é, Para quem que é boa? Então, a sua natureza, que é todo o seu mapa, ele tem que fazer sentido com aquele curso que você está escolhendo. E depois, aquela carreira que você está escolhendo ali, aquele curso, pode ser apenas a ponte para a sua carreira. exato. Não necessariamente é o que você vai fazer como casa 10. E a gente vê muito isso no mapa, porque são duas casas distintas, Sim. né? Mas O voltando curso para casa, e a é que a gente carreira. se empolga aqui, gente, porque A gente se realmente empolgou, vamos, é. voltando. E a gente se empolga porque a gente sabe, a gente que é astróloga, analisa mapa, sabe que a gente vai falar aqui da casa 10, vai falar dos elementos na casa 10, mas que para saber a carreira da pessoa, a profissão da pessoa, dar uma indicação mais alinhada, tem que olhar o mapa todo. Então, acho que apesar da gente se empolgou, esse contexto foi pertinente. Então, o que a gente vai dar Sim, aqui para sim. vocês hoje é um norte de como desenvolver, de para onde vocês estão indo, um direcionamento, mas olhar o mapa como um todo faz muito sentido para que esse direcionamento seja mais, vamos pensar assim, cirúrgico, né, Patrícia? Acho que Exatamente, dá até para exatamente. explicar por que a gente se empolgou tanto. Porque também até para vocês poderem entender essa questão, né, do que seria exatamente esse norte, para onde estamos indo, para vocês compreenderem que é mais abrangente do que simplesmente só também a parte profissional. É uma realização. É uma realização. Você está indo para sua meio do céu é a sua realização. Portanto, a sua carreira, pessoal, tem que te realizar. Essa Sim, ideia de que a gente faz um trabalho, vai fazer uma carreira que é só, por exemplo, para ganhar dinheiro, que é só. É complicado isso, pessoal. Vocês têm que pensar num todo, vocês têm que buscar uma carreira que vai realizar vocês enquanto ser humano, que vai estar linkada com sim, quem você é, o que você está buscando, com os seus valores, com o seu todo, né? Com o seu sim. ser integral. Tem a ver com como a Certo? gente quer ser visto socialmente também, né? Exatamente. Também o status, né? E Imagem interessante. social, imagem institucional. E interessante que eu coloquei lá, né, a pergunta hoje no feed para algumas pessoas compartilharem, até para a gente ir direcionando as lives, né? Enfim, de qual que é a principal questão profissional da pessoa hoje, que eu chamei de dor, no sentido de o que eu preciso resolver, né? Dor nesse Ah, sentido. que legal, você E fez é essa pergunta. interessante que essas respostas que vieram estão muito associadas ao como eu sou visto, à imagem, ao que pensam sobre mim, enfim, ao que eu preciso receber de fora. Isso tem muito a ver com Casa 10. Então, eu acho que foi legal porque a gente vai desenrolando um pouco aqui, aprofundando, enfim, e dando mais E você insights. conseguiu colher alguma questão de dor? O que que a turma tem dificuldade nessa questão aí de carreira? Apareceu mais, vamos pensar assim, desejos, né? Então, poxa, quero ser promovido, quero ser visto. Então, entra muito nessa questão do quero me desenvolver para fazer e acontecer, né? Como a principal dor. Certo. Então, eu entendo que talvez as pessoas que colocaram lá estejam mais com uma sensação de, poxa, faço e parece que não aconteço.
né? Sim. E aí, eu acho que você pode até... A Patrícia, acho que a maior parte da vida dela, você foi funcionária em algum momento, Patrícia, ou você só foi empreendedora? Porque eu acho que a gente tem experiências distintas e eu acho que é legal colocar. Eu, como funcionária trabalhando na empresa, o que, que eu diria, assim, funcionária e líder, né? Fui líder os últimos 7 anos aí que eu fiquei na Sim. empresa. Então, acho que o que eu sugeriria é essa parte do autoconhecimento é extremamente importante, porque não tem líder, não tem ninguém que vai fazer isso por vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouco Exatamente. dessa questão da meta. Eu até anotei aqui aquele ditado, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa vale. Então, você saber quem você Exatamente. é, o que você quer e criar um plano de vida, enfim, de como que você faz para chegar lá, é o principal ponto para ser visto e fazer acontecer. E acho que a Patrícia tem uma Exatamente. experiência legal, que é essa parte de empreendedorismo, e uma das pessoas que respondeu colocou a questão do ser vista como astróloga com certo preconceito. A Patrícia é astróloga há muitos anos, então acho que pode complementar aqui. Como é que foi? Como é que é essa sua experiência de fazer acontecer como empreendedora e como astróloga? Então, a minha experiência mesmo como funcionária, colaboradora, foi muito pequena. Acho que eu fiquei um ano e meio assim, em algumas empresas, né? Então, mas passei, fui funcionária também. Mas é assim, o tempo que eu empreendo é muito maior do que a experiência dentro de empresa, né? Então é assim, o que eu percebi logo cedo com a questão de primeiro ter uma carreira como arquiteta e transitar, porque eu logo no início já entrei para esse caminho de autoconhecimento, de astrologia, falei um pouquinho na primeira live, né? Foi através dos cursos de história, estudando os templos né, e fazendo projetos de harmonização de ambiente, harmonização pessoal, que eu assumi essa questão, eu sou astróloga, quero trabalhar com isso, né? Agora, é complicado, né? Na minha época lá atrás, hoje não, pessoal, hoje a gente está num outro momento, outra vida, outro tudo, né? Mas Sim, de onde eu vim, sabe? Não era muito fácil você assumir essa questão, falar, não, eu sou astróloga, eu vou trabalhar com isso. Ainda mais saindo de um curso universitário e fazendo a carreira, né? Mas o que eu acho que colaborou, e é isso também que eu trago na mentoria que eu vou abrir e falo isso para vocês aqui, é a questão do posicionamento, né? Da postura profissional. A gente tem que se enxergar primeiro como um astrólogo. Então eu acho que isso vale para qualquer carreira. Antes da gente pensar no reconhecimento, eu quero ser reconhecida pelo meu chefe, quero ser reconhecida pela sociedade, quero ser reconhecida pelos outros. Se você própria não se reconhecer primeiro, não adianta. Esse perfeito. reconhecimento não vem de fora. Então eu passei a transição. Eu no início tinha aquele problema da vergonha, de preconceito, então eu não queria dizer que eu era astróloga, eu não queria assumir isso, então eu não tinha reconhecimento nenhum, né? E lutava muito para ter. A partir do momento que você fala assim, não, peraí, eu sou isso, eu faço isso, eu trabalho com isso, e é tão credível, tão positivo quanto qualquer outra profissão. Mudou tudo. Então eu acho que isso não vale só para astrologia, para qualquer uma, Perfeito, né? perfeito. Tem uma A gente questão está de que dentro a buscando gente tem que estar bem, reconhecimento. né? A gente tem que aceitar, primeiro você tem que reconhecer o que você faz. Então isso Sim, vale, por exemplo, a pessoa que está buscando o status ou o reconhecimento dentro da empresa. Se a própria pessoa não se valoriza, não se reconhece, como é que o outro vai reconhecer? Normalmente não vai. perfeito, Não vai reconhecer. Então, perfeito. para isso tem que ter um trabalho de autoconhecimento primeiro e depois um trabalho de reconhecimento, que está, na realidade, já adiantando aí alguns temas astrológicos, está linkado com outras áreas do mapa que a gente chama de triângulo material do mapa, né? É isso que eu ia Porque se a falar. gente pensar, A gente está falando de pode valores falar, e pode está falar. dentro desse contexto material, né? De fato. Eu me Exatamente. valorizar, desenvolver um trabalho em cima daquilo, para aí sim atingir o Sim, reconhecimento, desenvolver as minhas metas, faz todo sentido. exatamente. Essa é a sequência até, né? Isso, é a sequência. Então, a gente está falando hoje focado na casa 10 que é a carreira, que é o meio do céu, mas ela faz uma ligação no nosso mapa com mais outras duas casas que a gente chama de materiais, casas materiais, que é o triângulo material. Então, não Sim, adianta tentar chegar nessa meta de reconhecimento, de valorização, de atingir, né, promoções, se você não fez a lição de casa, não passou pela perfeito, sua casa de valor próprio e não executou um plano, por exemplo, né, uma estrutura, um sistema, um método para chegar onde você quer. Aí perfeito. fica um pouco como você falou, se a gente não sabe o que a gente quer ou para onde a gente está indo, vale tudo. Né? O nosso barco fica à deriva, ele vai para qualquer lugar, né?
Ou E se a gente seja, não ele valoriza, chega em não, algum lugar, né? Mas às vezes isso. não é o que a gente queria. E se a gente também não se valoriza, qualquer coisa que vier satisfaz também, né? Porque parece que, enfim, qualquer pitadinha que vier de fora está alimentando aquilo porque não está alimentado internamente. Faz todo sentido, foi um bom ponto. E deu para amarrar aí. Você conseguiu ver mais longe, gostei, ficou bom. Gente, isso daí, isso é a base de um vocacional, né? Se você pensar, gente, a consulta, né? A parte vocacional, a consulta Perfeito. vocacional, ela está embasada nisso. E essa é a grande diferença que a gente tem da astrologia enquanto uma ferramenta vocacional e outras ferramentas. É que ela vai te alinhar exatamente com isso, com os seus valores, com o seu trabalho diário e com a meta que você está buscando. Esse Perfeito. alinhamento, que lógico que está pautado em cima de quem você é, em cima de todo o mapa, é o que vai fazer você chegar onde você quer de fato. Né? Você Sim. não vai chegar num lugar onde você não era você que queria aquilo, ou era a meta de outra pessoa. Você vai chegar onde você alinhou. Então você tem um triângulo ali, né? Você tem uma base pautada em cima de você mesmo. Sim, e Aí faz toda a essa diferença. tanto a análise quanto o papo dessa consulta vocacional começa justamente por essa parte, de avaliar os valores e as necessidades essenciais da pessoa. Depois a gente pensa no que a pessoa vai Exatamente. fazer. Mas isso é como base Exatamente. mesmo do processo, né? E eu queria fazer um comentário só, puxar, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu achei muito curioso, e como veio a pergunta dessa questão do preconceito com a astrologia, eu acho legal comentar. Você falou que na sua época era muito mais difícil ser astrólogo. E ontem a minha irmã me contou uma coisa que eu morri de rir, que ela falou que ela foi numa loja, e aí acho que a lojista, ela era, enfim, gosta de astrologia, viu a data de nascimento dela, né, falou, você é libriana, é super assim, sabe, começaram a bater papo, aí a minha irmã falou, mas meu ascendente é tal, né, a pessoa Libra, mas meu ascendente é tal. Aí a menina falou, nossa, mas você sabe seu ascendente? Ela, minha irmã é astróloga, disse que a vendedora virou e falou, que chique ter uma irmã astróloga. Então, olha como a Pois imagem é, que do astrólogo chique, está mudando, gente. é chique. Tá mudando. O status da astrologia tá mudando. E é isso que, Exato. inclusive, eu falei em algumas lives aí, isso daí, gente, já é um caminho hoje visto de uma forma completamente, um caminho profissional, né, visto de uma maneira Sim, completamente diferente. Então a turma tem orgulho hoje de falar, né? Eu é, sou astrólogo, tenho orgulho. Uma coisa que era muito difícil quando eu comecei, porque a gente tinha um certo receio, a gente era apedrejado, né, muitas vezes. Então você imagina pois você é. chegar numa festa. Hoje é chique, é bem essa palavra, é chique, é moderno, é fashion, é um monte de palavras legais aí, Eu me mas diverti com a todas minha irmã ontem positivas. contando, você acha? Não é bom, né? É, Então a muito turma que está bom. começando, né? A turma que está estudando, que está começando, os astrólogos, os novos astrólogos, eu acho que isso é uma vantagem enorme, né? Exato, a gente está em Para nós lá outro tempo, atrás. né? Outro tempo, né? E outra necessidade. Então, eu acho que o lance da aplicação da astrologia, essa prática astrológica e os resultados que ela traz, né, mudaram também a imagem dela, né? Sim, E aí com entra o certeza. posicionamento, essa questão profissional de se posicionar, enfim, toda essa parte que a gente sabe que se não tiver isso também, não adianta, porque a visibilidade também, a imagem da astrologia acaba sendo negativa. Então precisa do quê? De posicionamento, profissionalismo, né? Muito legal. Acho que a gente pegou os principais pontos que vieram como perguntas aí, né? E vamos então começando a falar um pouco aqui sobre a questão do meio do céu, né? Nos elementos, acho que para não, enfim, não ficar se estendendo Sim, muito. vamos Se lá. deixar, a Patrícia, a gente vai achar outras coisas no mapa aqui para falar, gente, porque é muito Putz, a gente assunto. vai ficar falando, a nossa live vai se transformar num workshop de 10 horas, gente. Então a gente vai ficar Exato. falando muito. Uma Vamos outra focar coisa aqui que no nosso roteiro. Uma outra coisa que eu anotei aqui para comentar, porque vai ser gancho para a próxima live também, a gente vai falar então um pouco dessa questão da direção, de para onde eu estou indo, né? Enfim, o que, que eu priorizo para estabelecer as minhas metas. Mas eu anotei uma questão aqui também de ter uma certa flexibilidade nessa direção. É lógico que tudo vai depender da natureza da pessoa, enfim, tem N coisas para levar em consideração. Mas por que eu estou colocando isso? Porque as fases da vida trazem necessidades distintas, isso é o tema da próxima live, inclusive para quem está aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia é, por que eu estou colocando esse ponto agora? Porque a gente vai trazer aqui elementos, né, dos signos e os elementos no meio do céu, mas é importante ter em Sim, mente que, assim, dependendo da fase que a gente está da vida, as necessidades mudam, a gente tem aquele sim, norte, mas precisa ir fazendo ajustes, né? Faz sentido? exatamente.
Faz, faz. E são os ciclos também, né? Então a gente tem que Sim, pensar também que dependendo da nossa idade, a gente tá num momento de vida, né? Eu sei que é tema das exato. outras lives, mas é importante a gente entender isso, né? Então existe a pessoa que está começando uma carreira e o olhar para esta pessoa que está começando é um. A pessoa que está se mudando de carreira é outro, porque ela tem outra idade. Mas nós vamos olhar para a casa 10 de qualquer jeito. Então, isso que é Exato, importante. É a exato. flexibilidade, né? Então, se eu tenho 40 anos é uma coisa, se eu tenho 50, se eu tenho 20, né? E para todos esses momentos de vida, eu estou olhando para a casa 10, mas de formas diferentes, né? Então, tem que ter essa flexibilidade para a gente compreender que momento a gente está. Isso. E eu Fora quis isso, colocar. É, eu fala, quis pode colocar o falar. ponto agora, não, mais para a gente tentar não cristalizar com alguns exemplos que a gente vai dar aqui. Ah, então, signo de terra são signos que estão buscando estabilidade. Depende de um monte de Sim, coisa. A gente vai dar exemplos dos elementos aqui, óbvio, mas a ideia de colocar o ponto da flexibilização é justamente não cristalizar, né? A gente tentar isso. ampliar um pouco o olhar aqui na discussão, tá? Pode falar. Na Você ia falar verdade, alguma coisa. colocar o que a gente sabe que aquele elemento representa de forma generalizada. Isso é Exato. importante, né? Porque a gente falar, por exemplo, que você tem um meio do céu, um signo de ar, né? E dizer que você valoriza as relações, e que você de repente vai ter uma carreira dupla, duas carreiras, que é uma possibilidade, Sim, isso não significa que todo mundo que tem ali um ar, né? Gêmeos na casa 10, por exemplo, vai ser isso. Tudo vai perfeito. depender também de todo o contexto do mapa. Então, a informação de elementos para o meio do céu é uma informação generalizada. É importante a gente colocar, senão a turma pode engessar, né? Não é para engessar, Isso, pessoal. Tá isso. bom? Então a gente vai começar a É comentar isso. aqui, dúvidas vocês vão colocando e a gente vai aprofundando, enfim, conforme as dúvidas que forem surgindo aí, né? Então a gente pode começar pelo fogo, né? Que hoje eu fiz uma Sim. colinha, gente, porque fazer live com a professora não é brinquedo. Me deu branco nos signos na semana passada, me deu uma Eu tô com vergonha, a porque como colinha. A colinha é assim? tão boa, gente. Nossa, como é bom as estruturinhas. Eu amo os alunos que fazem essas coisas lindas, né? Para mim, olha que legal. Então eu já tenho, tô com um roteiro, gente, que a Vanessa me deu aqui, tá na minha frente o roteiro. Isso, muito bem. Então a gente tem o nosso ciclo de elementos, né? O fogo, a terra, o ar e a água, tá? Então vamos Exato. fazer o seguinte, vamos falar de fogo, signos de fogo, e aí a gente Boa. fala do meio do céu em fogo, tá bom? Isso, boa. Então, para quem Quer que eu tem o meio comece? do céu, pode começar. O meio do céu nos signos de fogo. Agora eu vou falar só para não passar Agora você vergonha, que é fala, isso. Áries, Leão e Sagitário. Pode falar. Isso. Pessoal, a casa 10 quando está nos signos de fogo, a gente tem uma identificação muito grande com a carreira, com relação ao processo de autoconhecimento, é um processo de expressão de quem você é, né? Então, signos de fogo estão buscando, nas suas carreiras, nas suas realizações, uma expressão da sua própria personalidade. Então, essa questão da identidade é muito importante para quem tem ali um signo de fogo na casa 10. Ou seja, a pessoa tem que gostar mesmo do que ela faz e aquilo tem que se identificar com aquilo que ela é, né? Tem que ter essa expressão, isso é muito importante. Outra coisa bem legal de signos de fogo é a liderança. Então, pessoas que têm signos de fogo na casa 10, né, e aí Áries, Leão, Sagitário, têm um instinto natural para liderar, para buscar o topo das coisas, para buscar de alguma maneira liderança, para estar na frente, de novo, para se expressar. Então, percebam que a Sim, questão da expressão pessoal, da pessoa ficar para fora, né, numa natureza mais extrovertida, é muito forte. Então, são carreiras que vão fazer isso com a pessoa. De alguma maneira, vão deixar essa pessoa numa evidência, porque é isso que a pessoa está buscando, é isso que ela quer para a sua vida, para materializar. É assim que a pessoa se realiza. Então, o que a gente entende? Que as pessoas que têm esses signos, né, na casa 10 e que de certa forma aceitam o tempo todo ficar recluso, aceitam ficar no bastidor, não estão vivendo a potencialidade da sua casa 10. exato. Exato. A gente pode Estão entender. desalinhados.
A gente pode entender essa necessidade, você colocou o ponto da liderança, mas eu gosto de colocar também para quem tem o meio do céu no signo de fogo, a questão da independência e da autonomia também. Boa, Que muito essa bom, isso. coisa da liderança, mas assim, no sentido de eu tomo a frente, eu vou e aconteço, eu Isso, puxo quem vem proatividade. comigo. Exato. Então, às vezes, a pessoa pode Isso. até não ser líder de equipe, vamos pensar, mas ela tem esse espaço de expressão para ela muito disponível, vamos pensar, Exatamente. Ou né? seja, nem sempre, pessoal, é o cargo que a pessoa vai ter como líder. Sim, Pode não ter o cargo de liderança, mas naquilo que ela faz, ela tem esse instinto que a Vanessa está falando, que é um instinto de proatividade, na verdade. A pessoa, ela não depende muito dos outros, ela toma frente, ela faz as coisas. Ou seja, ela tem liderança pessoal. Então, ela exato. pode não ter um cargo de liderança, pode executar estar num cargo que não é um de chefe, não é o de líder, mas no entanto a pessoa vai ser um líder dela, né? E provavelmente vai ser aquela pessoa que guia os outros. Então, guia os Sim, pares, acaba falando, as pessoas pedem opinião para essa pessoa, para onde vai, como faz, e essa pessoa dirige, acaba dirigindo de alguma maneira aquele lugar onde ela está, mesmo exato. que não tenha o cargo, né? Mas por Exatamente. quê? Porque a necessidade de se colocar. Então, é muito forte a necessidade de ter ali um tipo de carreira que consiga fazer isso, que tenha isso. E muitas carreiras podem ter. Então, às vezes a pessoa acha também que ter um signo de fogo na 10 obrigatoriamente vai ter que estar no palco da vida, vai ter que ser ator. Já vi isso também. Não é assim, pessoal, né? Não é porque você tem um signo de fogo que você vai ter que ser ator, que você vai ter que ser um chefe, que você vai ter que ser líder. Mas essa natureza de extroversão tem que estar ali na sua profissão. Você Exato. tem que estar exercendo essa natureza para fora, que a gente pode chamar até de yang, né? Uma natureza extrovertida, para você se realizar. Essa coisa de ficar enclausurado para quem tem fogo lá em cima, não funciona, Não funciona. né? Não, não funciona. Não funciona. A pessoa fica recalcada, inclusive, gente. É um ressentimento, né? A pessoa não é aquela que quer ficar escondida, é a pessoa que quer, de alguma forma, se mostrar. Então, se ela exerce qualquer atividade e fica escondida, vai estar em sofrimento, Sim. E a pessoa né? precisa ir, enfim, dentro das habilidades, características dela, então ir achando caminhos para conquistar isso, né? Aliás, conquista, para quem tem fogo, é sobrenome. Sair para conquistar coisas, né? Exatamente, Então não pode se exatamente. colocar lá Agora, esperando, já tem que ir para muda. cima. Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. É a proatividade, gente. O fogo é É, um elemento proativo. O fogo não é aquele elemento que fica esperando alguém falar, olha, tem que fazer. O fogo é o elemento que faz. Faz sem ninguém mandar, faz por si só. Então, sim, essa já é a tendência natural de um signo de fogo. E quando você tem ele lá no meio do céu, é uma natureza de buscar, né, realização em carreiras ou atividades ou metas ou objetivos que você possa ser desse jeito, você possa exercer exato. essa sua autonomia, a independência, autonomia, né, individualidade, se identifique. Por isso essa questão que a gente chama de liderança, mas não exatamente cargo, tá? E agora, aí sequência terra, né? Que aí muda bastante, né, a ideia. Então, signos de Tudo. terra, a gente está falando de touro, virgem e capricórnio. E aí a gente está falando de signos que vão buscar o quê? Então, a questão do produzir, do ser útil. Tem uma questão de a realização, de alguma forma, é produzir algo, né? É mostrar algo que está ali Isso, produzindo, vamos pensar. E o reconhecimento material também, né? É uma busca do isso. reconhecimento por construir coisas, por, enfim, seja ter remuneração, seja, enfim, construir algo, um projeto, enfim, mas coisas palpáveis, né? É. E aí posso eu falar aqui, porque eu tenho medo de céu no signo de terra, e era muito engraçado, porque eu lembro que eu tinha um reunião com o que está estruturando, e estruturar coisas palpáveis de fato. Você voltou, Patrícia? Voltei, tava, Travou tava, aí para você, não? tava Não tá. parado, travou.
Agora voltou. Aí. Você estava falando da Terra, né? No meio do céu. Eu Da sua estava falando da experiência de ver a diferença de Terra no meio do céu. naturezas, e que a minha, eu percebia essa minha necessidade de mostrar coisas palpáveis, de fazer coisas palpáveis. Eu era até meio apelidada de low profile, assim, dentro do ambiente corporativo, sabe? Às vezes eu só queria mostrar depois que já foi feito, porque tem uma questão de concretizar aquilo, né? De Acho que você concretizar. pode É, complementar também, mas para mim essa questão do obter questões materiais também, o reconhecimento material também faz muito sentido quando a gente está falando de um meio de céu em terra. Ser mal remunerado para um meio de céu em terra é complicado. é. A remuneração, pessoal, ela é do mesmo jeito, vou fazer o link, tá? Se o Isso, fogo está buscando a sua identidade nessa questão do fazer das coisas, então está pautado naquilo que eu sou. Isso seria o fogo na 10, né? Então, por isso o reconhecimento é tão importante, mas pelo que eu sou, não pelo que eu faço. O fogo está buscando um reconhecimento pelo aquilo que ele é, né? Então ele quer ser reconhecido por ser um bom profissional, por ser um bom estrategista, por ser um bom, ou seja, ser. A Terra está buscando o reconhecimento, que a casa 10 é sempre um reconhecimento, por aquilo que ela faz. Então ela exato. pode até ficar oculta, a identidade dela pode estar oculta, desde que a obra dela apareça. É isso Entende? aí. Então, o que a gente está buscando com a Terra na 10? Está buscando as obras. Então, a pessoa em si, a identidade dela, ela fica por trás daquilo que ela está fazendo. O que ela está fazendo é muito mais importante. Aí entra o que você falou no começo, a utilidade daquilo que ela faz, o método que ela está criando, a questão material de ver concretizada. Então, ela não vai ficar falando do que ela está fazendo, ela mostra depois que está pronto. Ela quer mostrar o que Eu, está pronto já, né? Quando mostra o que está pronto, por quê? Porque é daí que está vindo a realização. A sim, meta é justamente a obra, né? E não é quem fez a obra, é a obra, né? exato. Então essa questão que aí fica uma coisa muito tangível, porque a Terra ela vai medir, ela vai pesar e portanto vem a história do reconhecimento material. Então se não vier remuneração, pessoal, dessa questão de quem tem casa 10 em terra, é como se a gente não tivesse feito nada. Você Exato. pode ter recebido 1.500 elogios, a Terra não vai dar um valor se não tiver um reconhecimento material. Então, essa Sim. história de ganhar prêmio é boa para o fogo, mas para a Terra o prêmio tem que ser reconhecimento material. Eu ganhei um aumento, então está valendo o meu esforço. Agora, se eu Isso. ganhei só troféu, eu não quero troféu. E a gente Essa se seria a conhece há pegada. bastante tempo, mas essas coisas eu nunca contei pra Patrícia. Enfim, fiquei um tempão no trabalho. Eu ganhava vários troféus. Odiava ganhar troféu. Porque é isso, é o meio de céu em Você odiava? terra. Odiava, eu É. queria ganhar odiava ter que ir lá na frente pegar o troféu. Pra mim, tanto fazia. Agora, se fosse Eu um meio também de céu tenho meio em do céu em fogo, terra. É assim, eu também tenho. se Então é fosse em exatamente fogo, isso. Se fosse em mudaria tudo, fogo, ir né? lá na frente, pegar o troféu, ser elogiado, ter a nossa carinha estampada na parede, melhor funcionário do mês, ó que maravilha. Para mim, É, nada disso é legal. Se isso não vier junto com um resultado concreto, material, para mim não funciona muito. Então, por quê? Porque essa terra, ela está buscando exatamente isso, a parte concreta do processo, né? Lógico que não é só você trabalhar por dinheiro, não é isso. É trabalhar, querer o reconhecimento pelas coisas que você executa, sim. pelas E coisas que você produz, né? pegando até o gancho daquela questão que você falou do valor, esse meio do céu e terra também quer ser reconhecido pelo valor do trabalho que ele está fazendo. Então tem essa É, associação também, né? O quanto vale, por isso que a gente está também. falando do dinheiro, o quanto vale o que eu estou fazendo aqui? E Isso. aí, E e aí essa entra a ideia de gestão do vale o tempo. troféu, parece que não fica É, palpável, né? exatamente. Por quê? Porque quando a gente está trazendo o troféu é uma questão do fogo. Troféu, prêmios, onde vai o seu nome é o fogo. E para a turma da Terra, na Casa 10, essas coisas assim, a não ser que venha seguido de uma promoção efetiva. Ah, veio uma promoção Exato. efetiva. Ah, o troféu, maravilha. É o troféu e mais a promoção. Por quê? Porque aquilo é o valor do seu esforço, é o valor do tempo que você dedicou e foi materializado. Porque a terra, gente, qual é o valor da terra? Material. O valor da terra é material, é diferente do valor do fogo, que é diferente do valor do ar e da água.
Então, quando a gente fala de terra, e aí o pessoal também às vezes confunde, acho que a gente está falando que é materialista. Não, gente, é material, é diferente. Né? Sim, Materialista, qualquer signo pode ser, qualquer pessoa pode ser, qualquer elemento pode ser. Materialista é quando a pessoa está buscando única e exclusivamente o dinheiro pelo dinheiro. Né? O que a gente sim. está mostrando aqui é a questão material do próprio elemento, terra. Né? Quando está ali. Travou. Não tem jeito, a gente vai ter que esperar um tempo aí até estabilizar, né? O Urano tá atacando o É, céu hoje, aí. pelo amor de Deus, a gente foi corajosa hoje, fazer a live hoje no Mercúrio, quadratura Urano. Vamos pro ar? Vamos pro ar? Falar do ar? Não, Vanessa? sabe que eu ia fechar essa questão de terra, que para quem está buscando, quem tem o medo de sair de terra e está buscando essa questão do reconhecimento material, não tem outro jeito, tem que assumir a responsabilidade, ser persistente e ir atrás, porque a terra tem essa questão da lentidão também. Não Tem, quer dizer que vai tem, demorar muito exatamente. para Se crescer acomoda, né? necessariamente. Se acomoda. Mas assim, precisa ir para cima, né? Então, vamos dizer assim, é o segredo para a gente chegar onde a gente quer com esse meio de céu em terra, né? É o ir para cima Exatamente. no sentido da Executar, mas é persistência. fazer, né? Exato, exato. Vamos para o ar, então. Gêmeos, Libra e Aquário. Isso. Fala aí. Ah, você quer que eu comece? Então tá bom. Então, Gêmeos, Libra e Aquário. Eu Então, eu quero. vou. Então, tem uma questão assim: o que é o reconhecimento dos signos de ar, né? A gente está falando de ser reconhecido pelo que sabe, pelo que conhece. Então, pelo que eu penso e expresso. Né? Então, o que eu, enfim, estudo, conheço, compreendo e passo de informação para as pessoas é o tipo de reconhecimento que o ar está buscando. Então, reconhecimento pelas ideias, pela sua capacidade de se socializar, de se comunicar, né? Então, aquelas pessoas que vão lá na frente, enfim, e falam, se expressam, e são reconhecidas por essa boa, vamos pensar assim, articulação social. De novo, é um outro tipo de reconhecimento, enfim, e de busca de estruturação profissional, né? Sim. É uma carreira, pessoal, muito pautada na questão mesmo intelectual, né? É uma carreira mental, uma carreira que vai ter que provar, né, a parte mental, a parte intelectual. Então, o valor está aí também, né? O reconhecimento, a meta da pessoa está pautada na questão da inteligência, né? Na comunicação, na aquisição de ideias, no processo de aprendizado também, né? Todo esse processo de aprender, comunicar, expressar, como ela falou, né? A Vanessa falou, se relacionar, essa questão social. E também, são signos expressivos, ou seja, são signos para fora, né? Não são signos para dentro. Então, o pessoal que tem carreira em ar, não é aquela carreira também que vai ficar recluso, que vai ficar quietinho. Aliás, gente, pessoa que tem ar na casa 10 vai ter que falar, vai ter que comunicar, vai ter que conversar. Né? Tem muita gente com carreira de vendedor com ar na casa 10, né? Muita Sim. gente. E às vezes a gente pega, né, algumas pessoas que têm essa estrutura de vida material, às vezes é uma pessoa mais para dentro. É possível, né? Às vezes é uma pessoa mais tímida, então precisa, vamos pensar assim, vencer essa barreira de fato. Porque se a gente está falando de desenvolver um trabalho que vai envolver ali negociações, expressão, contatos com Isso. pessoas, vai precisar, de alguma forma, desenvolver isso, né? Exatamente. E aí, quando você pega. Então, olha como a gente já faz um mapeamento, né? Quando trabalha com a questão de carreira. É a pessoa já entender que se existe o ar naquela casa, e a pessoa está tendo dificuldades de se expressar, de expressar as ideias, de comunicar, já temos aí um ponto. Já tem aí um ponto para ser trabalhado. Alguma coisa não está acontecendo, algum problema, algum desafio tem nessa área. Por quê? Porque a casa 10 em área é uma casa para fora. É uma área de profissão, são profissões, inclusive, que faz essa pessoa se expressar. Né? Não necessariamente tem a ver com liderança, mas sim, se tiver liderança envolvida, é o líder que vai falar.
É o líder que vai se expressar com as ideias, é o líder que vai querer conversar com todo, fazer mesa redonda, né? Aliás, eu vi muito isso também. Exato. Mesa redonda é vamos trazer a equipe toda, todo mundo fala, todo mundo dá opinião. Por quê? Porque é importante essa questão de todos falarem, todos darem Sim. ideia, trocar as ideias, trocar as informações e obter um processo de aprendizado com isso, né? Sim, é um tipo de liderança que Signo a de gente Áries, até estão pode. perguntando aqui, Ah, o de estão Ares, é. perguntando, o signo de Áries é fogo, pessoal, tá? A gente falou já, É, a signo gente de já fogo, falou. A tá? gente começou por fogo. O signo de Ares tem essa questão que a gente chama aquele tipo de liderança horizontal, né? Isso, Onde não participativa, necessariamente. Exato. democrática, super democrática. Então, assim, todo mundo fala, todo mundo opina, às vezes esse também se torna um problema, porque a pessoa também tem muita facilidade em expressar as ideias e, às vezes, dificuldade em materializar as coisas, né? Sim, Aí que a sim. gente vai entender são os elementos que faltam. Então, você vai buscar, né, o elemento que está faltando ali. Mas uma carreira de ar é uma carreira de comunicação. Em qualquer signo que esteja, os três, né, de ar, de alguma forma leva a pessoa a falar. Então é dar aula, é se expressar, é negociar. Então muitas profissões ligadas à negociação, né, articulação de comunicação de palavras, tem a ver com carreiras que têm signo de ar ali, na casa Sim, 10. a Já gente vi pode muito pensar na professor também. comunicação falada e escrita também, né? Depende do tipo de Sim, comunicação da sim. pessoa, são as duas. Sim, escritores, já vi também. Então, essa questão da carreira em ar, o que é importante para a gente entender de forma generalizada? O intelecto. O intelecto ficou do mesmo jeito que o fogo, a identidade é importante para a terra, a produção das coisas é importante para o ar, a parte mental, o intelecto. Então, o Perfeito. desenvolvimento intelectual daquele profissional é enorme, vai ter que estar sempre aprendendo, sempre se reciclando, buscando cursos, né, falando as coisas e principalmente trocando informações, porque o ar troca, Boa. né, as Da mesma forma que a vibrações gente deu a trocam. dica para o meio do céu e terra, quando a gente fala do ar, tem uma questão de atualização constante também, né? Em Constante, linhas gerais, de constante. estudo constante. Uma certa Sim, a pessoa está reciclagem sempre intelectual. antenada, né? Reciclagem, É, antenada, a pessoa de alguma forma está buscando esse estar antenado, né, com o que está acontecendo no mundo, atualizado, né? Uma carreira de ar que merece ficar atualizado o tempo todo, precisa estar atualizado. Então vai buscar conhecimento sempre, exato. né? Vai falar muito também. Exato. Boa. E para fechar, então os signos de água no meio do céu, né? Câncer, Escorpião e Peixes. E aí, como que eu vejo? Aí a Patrícia vai complementando aqui. Eu vejo que são pessoas assim, que estão buscando um reconhecimento pelo cuidado que elas têm com os outros. Então, por trabalhos, eu gosto de falar que assim, os signos de água, quando estão associados à carreira, tem uma questão do assessorar e gerir os recursos dos outros, sejam emocionais ou não, mas aquela pessoa que está ali a serviço, né? Então, ela se coloca à disposição, cuida, de alguma forma expressam o quanto elas se sensibilizam com os outros. Então, inclusive, ser reconhecido por, poxa, estou sensibilizado aqui no contexto. Eu tive um chefe que ele tinha o meio do céu em água e era muito engraçado, porque ele gostava muito de expressar o quanto ele era sensível com as pessoas e ficava muito chateado quando as pessoas não reconheciam o quanto ele estava querendo acolher. Então, isso é uma coisa muito água, né? E era um homem, Muito assim, água, muito. um homem muito prático, mas que tinha essa questão do meio do céu em água. Então, assim, estava preocupado com o bem-estar das pessoas, inclusive. Ah, é a Carolzita. Exatamente. Oi, Carolzita, falando que tá descrevendo você. Você tem o meio do céu em água, o Carol? Depois a gente vai precisar descobrir. Mas é isso, Vanessa, é isso daí mesmo. São as carreiras de assessoria, né, pessoal, de RH, por exemplo, recursos humanos. São as carreiras que vão levar as pessoas ao cuidado do outro, seja o cuidado emocional, seja as pessoas que lidam com o lado emocional dos outros, seja com a questão, às vezes, da vida. Já vi muita gente com escorpião no meio do céu, médicos, tá? Carreiras Sim, médicas, que a perfeito. gente sabe que escorpião é um signo de medicina, cirurgia principalmente, e que está lidando com a vida, né? A vida, no sentido mais limiar mesmo. Por exemplo, um cirurgião de emergência, né? Imagina, então casa 10 em escorpião, né? Num signo de água. E isso tem a ver também com as carreiras de nutrição também, né? Então, as carreiras que lidam com coisas ligadas à comida,
né? A parte nutricional mesmo, né? Carreiras de lidam com comida, com a gastronomia, porque também é um cuidado pela parte do alimento, porque a água também tem o lance do nutrir, né? E não só emocionalmente, mas também fisicamente. Então, restaurantes, pessoas que têm cadeia de restaurante, já vi isso também ali em cima, por exemplo, câncer no meio do céu, né? Já vi essa questão nesse lado mais nutricional, carreiras que lidam com o aspecto maternal. Tudo isso é água, pessoal, né? Sim. Por quê? Porque está lidando com esse cuidar dos outros, nutrir e o tal do reconhecimento por isso, né? Do tanto que a pessoa se importa com o outro, do tanto que ela cuidou de alguém, né? Essa parte que é o que dá valor para a turma da água. Sim. E eu não sei se você tem esse mesmo olhar, mas assim, como são signos que estão muito envolvidos com essa questão do sentir, eu percebo também que pessoas com meio do céu em água tem uma questão assim de a carreira que ela está exercendo, ela tem que fazer um sentido para a pessoa, né? Porque Sim, tem essa total, questão das total. emoções, então ela tem que sentir que aquilo está coerente com ela, é diferente de outros tipos de reconhecimento. Ela também tem que sentir parte daquilo, né? Não sei como Sim, que você sim. E vê outra, ela isso. tem que se, sim, também, se tem que ter significado muito forte, Sim, né? Então tem que estar muitas vezes a pessoa é orientada pela percepção, a pessoa sente que tem que ir por aquela direção, não sabe explicar direito, né? Então estudou uma coisa, por exemplo, estudou lá uma coisa que não tem nada a ver, de repente, não, eu sinto que eu tenho que estar. Então esse sentir, que é o feeling, né? É importante, por exemplo, no meio do empresário, empresarial, né? É sim, importante, às vezes o empresário ele está sendo guiado por esse feeling. Ele sente que aquilo vai dar certo, que aquilo é o negócio dele, é a carreira dele. E muitas vezes é a água que está fazendo isso, porque conduz, né? A água tem a ver com a questão da condução, conduz. Então essa legal. questão de vou conduzir, eu estou me conduzindo, tem que ter sentido, tem que ter significado, tem que ter uma sensibilidade a mais, né? E também já vi gente que tem, por exemplo, carreiras dentro da área de espiritualidade, né? Já vi pessoas Verdade, que dirigem verdade. casas espirituais, então templos, né? Seja em qualquer religião, mas que dirigem, por exemplo, grupos espirituais e que fazem disso o seu próprio trabalho, sua própria carreira também, com essa questão do meio do céu em água, né? Verdade. Muito importante. Enfermagem, por exemplo, meio do céu em água. Já vi muito enfermeiro com o meio do céu É, em água, principalmente peixes, né? No meio do essas céu. linhas de terapias mais espirituais também, né? Sim, Também é terapeutas, comum. É, muito terapeuta, pessoal, com o meio do céu em água, né? E por quê terapeutas? Porque a profissão, independente de qual terapia que é a profissão que está cuidando do ser humano. Seja na parte material, física, né? Terapeutas corporais, por exemplo, quanto na parte espiritual, terapeutas de energia. Isso sim, aí também está ligado à água, né? Terapeutas, exato. reiki, todos esses caminhos que a gente hoje coloca como carreiras dentro das terapias, né? Seja terapias energéticas, terapias espirituais, realmente podem estar muito vinculados a uma casa 10 em água. Exato. Não, até para o pessoal não cristalizar. A gente está dando esses exemplos que a Patrícia lembrou aqui, e enfim, eu lembrei também de algumas Isso, pessoas que eu fiz mapa que têm essas carreiras, mas não quer dizer que porque você tem uma carreira em água, você tem que ser terapeuta. Né? Acho que é importante a gente deixar isso, isso gente, claro. tá? A gente está dando exemplo para É, vocês poderem, para ilustrar, né? Para ilustrar, para dar um exemplo prático. Mas como a gente falou no começo da live, o importante é você pegar o que significa o elemento, né? Esses exato. exemplos são exemplos, não podem não ter a ver no seu contexto de mapa. Vamos lembrar que não é só a casa 10, é o mapa todo que está envolvido. É a sua casa 2, é a sua casa 6, é o seu triângulo da vida, que é o seu sol, que a gente falou na live, na primeira live, seu signo solar, seu signo lunar. Então, é um contexto, né? Ter uma direção na água, no fogo, na terra e no ar é para você saber de forma generalizada, né, o que cada elemento significa, certo? Sim, eu sou peixes, meio do céu em touro, me disseram. Touro é o que mesmo? Tem a ver. Depois, eu vou deixar É, a live aqui disponível. É um signo de terra que a gente falou muito dessa questão de ser reconhecido de uma forma palpável, né? Eu vou deixar ela salva aqui, que aí depois dá pra você olhar lá com calma, porque a gente tá nos últimos minutinhos, senão a gente vai conseguir fechar, né? A gente tem 5 minutinhos aqui pra isso fechar. tem que fechar, gente, tem que fechar. E outra, é importante Mas, vocês entenderem que a gente está falando da casa 10 e a casa 10 exato. não é a gente. A casa 10
10 é uma área da vida que fala sobre coisas que você quer realizar. Exato. Você quer, como objetivamente, o que você quer fazer. Então, entendam que tem um significado essa informação que a gente está dando. É meio do céu, casa 10. Tá? Isso, foi até por isso que a Isso é gente se importante empolgou lá no começo da live, dando um monte de explicação, né? Justamente para a gente Isso. conseguir amarrar isso, né? Eu quero agradecer a Márcia. Quero agradecer a Márcia, porque enquanto a gente estava falando, ela foi dando um suporte aqui, como as pessoas fazendo perguntas, e foi respondendo algumas coisas pra gente, explicando os signos direitinho. Eu queria agradecer, porque sem combinar nada, ela espontaneamente deu um suporte. Obrigada, Márcia, obrigada. Quarta tem mais live. Então, enfim, para quem entrou no finalzinho para saber, essa live é uma live de uma série de lives que a gente está fazendo sobre desenvolva a sua carreira aplicando astrologia, né, Patrícia? Isso. Essa foi a segunda. A primeira live tá lá aqui no feed, né? Que foi a gente focou no autoconhecimento. Hoje a gente falou um pouco dessa questão do meio do céu. A próxima quarta-feira, às 16 horas. E a gente vai ter mais 2 semana que vem, porque a gente vai pegar um ciclo de lives. A gente começa por autoconhecimento. Hoje falamos um pouquinho dessa questão das metas. Semana que vem a gente vai falar sobre essa questão dos ciclos, né? No desenvolvimento da carreira. Então, as mudanças. Muito legal, pessoal. Ciclos de vida, nós vamos falar aí dos ciclos. Vamos participar, vai ser muito bom. E na semana que vem a gente vai fechar falando sobre essa questão de parcerias, aprendizado, essa questão da importância dos contatos e da parte, enfim, de estudos, né? E por fim, das motivações. Então, essa questão de, enfim, o que mobiliza a gente profissionalmente. Então, a gente quis quebrar aqui em 5 lives para poder abranger cada uma das etapas desse ciclo de carreira que a gente aborda nas consultas, né, Patrícia? Exatamente, ou seja, era tão grande o assunto que não dava para fazer numa live só. Então a gente criou uma série de lives para vocês, tá bom? Que assim vai ficar bastante conteúdo e bastante coisa legal, mas é também o que a gente aplica dentro do trabalho, né? É assim que você atende as pessoas nessa área de vocacional, né, gente? Então, isso é importante, que a gente está trazendo aqui também a metodologia que a gente usa, né? Não é só falar sobre astrologia, a gente está falando sobre como a gente aplica isso no trabalho também, seja uma análise vocacional, seja uma análise de negócio, seja uma análise de transição de carreira, a gente vai usar o que a gente está falando aqui. Exato, e isso tem a ver com a metodologia que você também estruturou para aplicar no programa de mentoria que você estruturou, né, Patrícia? Acho que agora que a gente está fechando, vale a pena você comentar um pouquinho. Então, o mês que vem, pessoal, vou abrir esse programa de mentoria compacto, né? Vão ser 4 aulas ao vivo para pessoal que está se formando, né, em astrologia, profissionais que querem reciclar, pessoas que estão dando arranque e iniciando. Então, para que é? Na verdade, para a gente entender melhor como se posicionar, para a gente entrar no mercado de trabalho, como trabalhar com astrologia, você que fica estudando aí anos e não sabe como dar seu primeiro passo. Exato. É para isso, gente, tá? Mentoria e treinamento de novos astrólogos, tá? O mês que vem eu tô lançando, mas nas próximas lives eu vou dar mais informação, já vou mostrar tudo. Mas se quiser conhecer mais, no meu perfil aqui do Astrologia para Negócios, tem um botãozinho que já leva direto pro questionário, tá? Tem um questionário lá, se você se interessar, já preenche aquilo, que aí eu já vou saber que você está interessado no programa. É isso, né? É isso. É isso. Fechou. Então, semana que vem, pessoal, a gente volta com esse tema que a gente falou dos ciclos de desenvolvimento da carreira. Super agradecer quem está por aqui. A gente vai deixar a live salva, né, Patrícia? Isso. Obrigada, Vanessa. Adorei de novo. E olha que a gente não combinou nada. Hoje foi assim no sopetão, né? Hoje foi no sopetão, não deu tempo de combinar. Legal. Mas deu super certo, eu que agradeço. E é isso, quarta-feira a gente tá juntas de novo, pessoal. Isso aí. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.